Ó, minha filha, se sente aí que vou contar uma história que vai mexer com teu coração de um jeito que tu nem imagina. Olha bem para essas mãos velhas, cheias de rugas, marcadas pelo tempo. Mas sabe o que essas mãos já fizeram? Essas mãos já tremeram de tanto medo, já se sujaram de sangue, já seguraram segredos que quase me mataram por dentro. E se tu tá me ouvindo agora, é porque Deus quis que eu contasse essa história para ajudar outras mulheres que estão passando pelo mesmo inferno que eu passei. Meu nome é Conceição, mas pode me chamar de Dona Conceição mesmo, que é assim que todo mundo me conhece aqui. Tenho 86 anos de vida. E cada ruga dessa cara conta uma batalha que travei contra homens poderosos que achavam que podiam fazer o que quisessem comigo. Nasci em 1938, numa cidadezinha perdida no interior da Bahia chamada Pedra Branca, um lugar tão pequeno que nem no mapa aparecia direito. Era daqueles lugarejos onde todo mundo se conhece, onde os segredos não duram, nem um dia, mas onde também os poderosos fazem o que querem, e ninguém tem coragem de abrir a boca. Minha vida era simples, filha. Papai era alfaiate, o único que sabia fazer terno fino na região toda, e mamãe bordava toalhas e lençóis para as famílias ricas. A gente vivia numa casinha simples, mas limpa, onde o cheiro de café forte e feijão tropeiro sempre perfumava as manhãs. Naquele tempo, moça de família boa não saía sozinha na rua, não olhava nos olhos dos homens, não sonhava alto. Demais. A gente era criada para casar, ter filho e obedecer. Era assim que as coisas funcionavam. E quem tentasse ser diferente, bom, tu vai entender o que acontecia com quem tentava ser diferente. Se tu tá gostando dessa história e quer ajudar outras mulheres como eu a terem voz, se inscreve no canal, que assim tu me ajuda a alcançar mais gente. A cada mês a gente faz sorteios especiais para os inscritos que mais comentam e curtem nossos vídeos, mas só para quem tiver o sininho ativado, viu? É assim que a gente cresce junto e espalha essas histórias importantes. Eu tinha 16 anos quando conheci Miguel Tavares na festa de São João da igreja. Era junho de 1954, e eu nunca vou esquecer aquela noite, porque foi quando minha vida virou um pesadelo que durou anos. Miguel era diferente dos outros rapazes da cidade. Tinha estudado na capital, falava bonito, usava roupas finas, e o mais importante, era filho de Coronel Benedito Tavares, o homem que mandava e desmandava em Pedra Branca inteira. Coronel Benedito era dono da usina de açúcar, das terras, da política local, da vida de todo mundo. Quando Miguel começou a me cortejar, as comadres não se cansavam de comentar. A Conceição vai casar com os Tavares. Que sorte da menina! A filha do alfaiate virando patroa. Meus pais quase não cabiam em si de tanto orgulho. Papai chegou a chorar quando Miguel pediu minha mão. E mamãe já sonhava com os netos que eu ia dar para a família mais poderosa da região. O namoro durou só 4 meses. Naquele tempo não se demorava muito essas coisas, não. E eu estava deslumbrada, sonhando com uma vida de conforto, de respeito, talvez até de viagens para Salvador. Parecia coisa de filme, daqueles que às vezes chegavam no cinema da cidade. Mas, ó, minha filha, tem sonho que vira pesadelo quando a gente menos espera. A primeira vez que fui apresentada à família do Miguel, senti um arrepio que não era só de nervosismo. A casa dos Tavares ficava no alto da colina, uma mansão branca e imponente que parecia olhar a cidade toda de cima, como um predador observando suas presas. Dona Esperança, a mãe do Miguel, me recebeu com uma frieza que cortava a alma. Era uma mulher sempre vestida de preto, desde que ficara viúva do primeiro marido. Sim, porque Coronel Benedito era o segundo casamento dela. Ela me examinou dos pés à cabeça, como quem avalia uma res no curral, procurando defeitos, pesando se eu servia para os planos da família. Mas foi o olhar do Coronel Benedito que me gelou o sangue. Era um homem grande, imponente, com um bigodão que mexia quando ele sorria. Mas os olhos, meu Deus do céu, os olhos dele não sorriam junto com a boca. Ele me olhou de um jeito que me fez sentir despida, como se pudesse ver através do vestido que mamãe tinha costurado especialmente para a ocasião. Então você é a moça que enfeitiçou meu filho, disse ele, segurando minha mão mais tempo que o devido. Miguel, tem sorte, muita sorte. A voz grossa, cheia de segundas intenções que eu ainda não entendia completamente, mas que faziam meu corpo inteiro tremer. Durante o almoço, Coronel Benedito fez perguntas sobre minha família, minha educação.
Quando soube que eu sabia ler e escrever bem e ajudava papai com as contas da alfaiataria, franziu a testa. Depois de casada, você vai largar essas coisas. Mulher da família Tavares não precisa trabalhar. Não é, Miguel? Não era uma pergunta. Era uma ordem disfarçada. E Miguel apenas concordou com a cabeça, sem me defender. Nas semanas seguintes, com o noivado já anunciado na igreja, comecei a frequentar mais a casa dos Tavares. Dona Esperança disse que precisava me preparar adequadamente para ser esposa de um Tavares. Ia quase todo dia à mansão para aprender a comandar uma casa grande, a receber visitas importantes, a me vestir e me comportar como uma verdadeira senhora. Foi durante essas visitas que Coronel Benedito começou a encontrar jeitos de ficar sozinho comigo. No começo, eram só comentários sobre como eu era bonita, como Miguel tinha sorte. Depois, vieram os elogios mais atrevidos sobre meu corpo, sobre como o vestido me caía bem. Eu tentava evitar ficar sozinha com ele, mas numa casa tão grande, com tantos cômodos, era difícil. E ele era esperto, sempre arranjava uma desculpa. Conceição, venha ver os tecidos que chegaram de Salvador para o seu vestido de noiva. Conceição, quero mostrar as joias da paz, mas família que serão suas um dia. Os toques começaram sutis, uma mão no ombro que deslizava demais, dedos que roçavam meu braço quando me mostrava alguma coisa, um abraço de despedida que durava mais que o normal. Eu me sentia desconfortável, confusa. Será que estava imaginando coisas? Será que era só o jeito dele? Afinal, ele era um homem respeitado por todos. Quem ia acreditar em mim se eu dissesse alguma coisa? E as palavras da mamãe martelavam na minha cabeça. Conceição, você teve muita sorte. Não estrague isso com bobagem de menina. As coisas pioraram quando Miguel precisou viajar para Salvador a negócios da usina. Ia ficar 15 dias fora. Na véspera da partida, Coronel Benedito fez questão de dizer na frente de todos: não se preocupe, meu filho. Cuidarei bem da sua noivinha enquanto estiver fora. No 5º dia depois que Miguel partiu, Coronel Benedito apareceu na minha casa. Era uma tarde quente de janeiro de 1955. Mamãe estava bordando na varanda e papai na alfaiataria. Ele entrou sorridente, trazendo um embrulho. Trouxe um presente para você, Conceição. Um tecido especial que chegou da capital. Pensei que poderíamos ir até a usina para você ver como ficaria para um vestido novo. Meu coração disparou. Não queria ir, mas como dizer não ao futuro sogro? Ao homem mais poderoso da cidade? Mamãe, ao vê-lo na sala, ficou tão honrada que praticamente me empurrou porta fora com ele. Que gentileza, Coronel Benedito. Conceição, vá se arrumar ligeiro. Não deixe seu futuro sogro esperando. O caminho até a usina foi o mais longo da minha vida. No carro, ele falava sobre os negócios, sobre como a família Tavares tinha influência até na capital do estado, sobre como eu tinha sorte de entrar numa família tão importante. Quando chegamos, notei que a usina estava quase vazia. Era domingo, só alguns capatazes por perto. Me fala aí nos comentários. Tu já sentiu aquele aperto no peito quando sabe que algo ruim vai acontecer? Deixa a tua experiência aí pra gente, porque compartilhando nossas histórias é que a gente se fortalece. E se ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora que tu tá me ajudando a levar essa mensagem para mais gente que precisa ouvir. Ele me levou até o depósito de tecidos finos, nos fundos do prédio principal. Aqui ficam as peças especiais, importadas, que não mostramos para qualquer um, disse, trancando a porta atrás de nós. Meu Deus, o som daquela chave girando na fechadura ainda me persegue nos pesadelos até hoje. Tinha sido planejado nos mínimos detalhes. Você é ainda mais bonita de perto, disse ele, a voz grossa ecoando naquele lugar apertado. Miguel é muito sortudo, mas ele não precisa saber de tudo, não é mesmo? As mãos dele vieram em minha direção e eu tentei me afastar, mas as costas bateram numa pilha de tecidos. Não tinha para onde ir. Quando tentei gritar, ele cobriu minha boca com uma mão que cheirava a charuto e poder. Ninguém vai acreditar em você, sussurrou no meu ouvido, as palavras envenenando minha alma como cobra venenosa. Eu sou o Benedito Tavares. Se disser alguma coisa, acabo com o casamento e com a reputação da sua família. Seu pai nunca mais venderá uma roupa nesta cidade. Sua mãe perderá todas as clientes. Vocês terão que sair daqui como cachorros enxotados. E você,
Uma noiva rejeitada, uma moça falada, que futuro teria? O que aconteceu naqueles minutos eternos dentro daquele depósito não vou conseguir descrever direito, porque até hoje, mais de 60 anos depois, meu corpo trava quando lembro. Só sei que quando saí de lá, não era mais a mesma pessoa. Era como se a Conceição de 16 anos tivesse morrido naquele lugar escuro e uma outra pessoa, machucada e quebrada por dentro, tivesse saído no lugar dela. Cheguei em casa e me tranquei no quarto. Chorei até não ter mais lágrimas, sentindo-me suja, humilhada, traída. Queria contar para a mamãe, mas as palavras dele martelavam na minha cabeça. Ele tinha razão. Quem ia acreditar em mim contra ele? Quem ia arriscar enfrentar o poderoso Coronel Benedito Tavares? Passei a evitar ir à casa dos Tavares, inventando desculpas. Mas como explicar para minha família, tão orgulhosa do casamento que se aproximava? Como dizer para o Miguel que o homem que ele admirava era um monstro? E se ele não acreditasse em mim? Se escolhesse ficar do lado do padrasto? Miguel voltou da viagem, trazendo presentes para todos. Para mim, um delicado colar de pérolas que tinha pertencido à avó dele. Para você usar no nosso casamento, disse-me abraçando. Aquele abraço que antes me dava conforto, agora me causava náuseas. Como eu podia sentir carinho por ele sabendo o que sabia? Como podia aceitar aquelas pérolas, sabendo que vinham das mãos da mesma família que me destruiu? Os preparativos do casamento continuaram. Os convites sendo impressos na capital, a igreja sendo decorada, e eu, cada dia mais magra, mais pálida, sorrindo um sorriso que não alcançava meus olhos. Mamãe atribuía tudo ao nervosismo da noiva. Todas ficam assim antes do grande dia, dizia ela, ajustando meu vestido que precisava ser apertado a cada prova. E Coronel Benedito continuava encontrando momentos para me ameaçar, para me tocar, para me lembrar que eu estava nas mãos dele. Depois que você se casar com meu filho, vamos nos encontrar com mais privacidade, sussurrava quando ninguém podia ouvir. Afinal, seremos uma família, não é mesmo? O casamento aconteceu em agosto de 1955, na Igreja Matriz, com toda a cidade presente. Caminhei até o altar, como quem caminha para o patíbulo, escondendo meu desespero atrás do véu de noiva que mamãe tinha bordado com tanto carinho. Durante a cerimônia, olhei para Coronel Benedito na primeira fila, sorrindo como o padrasto orgulhoso que todos pensavam que ele era, e senti vontade de vomitar. Nos mudamos para uma casa que Coronel Benedito mandou construir para nós, não muito longe da mansão principal. Para manter a família unida, ele disse. Miguel começou a trabalhar mais na usina, assumindo mais responsabilidades, e eu ficava presa naquela casa bonita que para mim era uma cadeia, esperando a cada dia o momento em que a porta se abriria e Coronel Benedito entraria, usando a chave que ele guardava para emergências. Vocês podem imaginar como eram meus dias? O terror constante, o nó no estômago, o sobressalto a cada ruído na porta. Vivia num pesadelo acordada, sem saber como escapar, sem ter com quem contar. Naquela época, essas coisas não se falavam, não se denunciavam. Uma mulher que acusasse um homem poderoso seria destruída junto com toda a sua família. Mas eu sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não podia continuar. Que de alguma forma, em algum momento, eu precisaria encontrar coragem para romper aquele ciclo. Só não sabia como nem quando essa oportunidade chegaria. Em 1956, descobri que estava esperando o neném. Por um momento, pensei que aquilo mudaria tudo. Quando contei pro Miguel, ele me abraçou com lágrimas nos olhos, tão feliz que mal conseguia falar. Vamos ser uma família de verdade, disse ele, com as mãos na minha barriga ainda pequena. Sorri um sorriso verdadeiro pela primeira vez em muito tempo. Pensei na minha ingenuidade, que agora Coronel Benedito me deixaria em paz, que respeitaria a mãe do futuro neto, que minhas preces finalmente tinham sido ouvidas. Mas as coisas não são assim tão simples na vida real, né, minha filha? Ele apenas ficou mais cuidadoso, escolhendo melhor os momentos, mas as visitas não pararam. Minha barriga crescia junto com meu desespero. Tinha pesadelos quase toda noite. Às vezes pensava em fugir, sumir na capital. Mas como? Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém para me ajudar. Uma mulher grávida sozinha no mundo. E meus pais,
O que seria deles quando o Coronel Benedito descarregasse a raiva em cima da família toda? Foi no 7º mês de gravidez que tudo mudou. Era dezembro de 1956. Fazia um calor de matar, daqueles que gruda a roupa no corpo e deixa tudo mais difícil, principalmente para uma mulher carregando uma barriga enorme como eu estava. Miguel tinha viajado para acertar a compra de máquinas novas para a usina. A empregada tinha saído para o mercado. Eu estava sozinha em casa, tentando descansar um pouco no quarto, quando ouvi a porta da frente se abrir. Reconheci logo os passos pesados subindo a escada. Tentei me levantar, queria trancar a porta do quarto, mas meu corpo pesado me deixava lenta demais. Antes que conseguisse alcançar a fechadura, Coronel Benedito entrou com aquele mesmo sorriso que me arrepiava toda. "Vim ver como está meu netinho", disse ele, se aproximando da cama onde eu estava sentada. Tentei me afastar, proteger minha barriga com as mãos, como se pudesse esconder o bebê dele. "Por favor, hoje não", supliquei. "Tô cansada, o neném tá agitado." Ele ignorou minhas palavras, como sempre fazia. Sentou na beirada da cama e colocou a mão sobre minha barriga. "Vai ser um menino, tenho certeza, um herdeiro forte para os Tavares. Você tá fazendo bem seu papel, Conceição." Quando as mãos dele começaram a se mover para além da barriga, algo se quebrou dentro de mim. Foi como se uma represa estourasse, como se toda a raiva, o medo e a humilhação que eu tinha engolido por tantos meses de repente transbordasse. "Não!" gritei, afastando as mãos dele com uma força que nem sabia que tinha. "Chega! Se me tocar de novo, vou contar tudo. Pro Miguel, pra Dona Esperança, pra cidade inteira." Ele riu. Um riso frio que me gelou até os ossos. "Ninguém vai acreditar em você. Será sua palavra contra a minha. A palavra de uma moça histérica contra a de um homem respeitado por todos. Você vai destruir sua família, seu casamento, e pra quê? Pra ser apontada na rua como louca. Ou pior, como a sedutora do próprio sogro. Conta aí nos comentários se tu já passou por alguma situação onde precisou encontrar coragem que nem sabia que tinha. A gente se fortalece dividindo essas experiências. E se tá gostando da história, se inscreve no canal e ativa o sininho, que assim tu me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Naquele momento exato, como se Deus tivesse finalmente ouvido minhas preces, a porta do quarto se abriu de novo. Era Miguel. Tinha voltado mais cedo da viagem, querendo me fazer uma surpresa. Uma coisa que jamais vou esquecer. Primeiro veio a confusão, depois uma suspeita crescente que fez os olhos dele se estreitarem como quando a gente vê algo que não quer acreditar. "Padrasto, o que o senhor tá fazendo aqui?" perguntou ele, a voz estranha, controlada demais pro jeito dele de ser. Coronel Benedito se levantou devagar, ajustando o paletó como se nada demais tivesse acontecido. Aquela calma dele me dava mais medo que qualquer grito. "Vim ver como tá sua esposa e meu futuro neto. Você devia agradecer minha preocupação." Miguel olhou para mim, viu as lágrimas que eu não conseguia mais segurar, o terror nos meus olhos. Algo despertou nele, uma intuição talvez, ou simplesmente a verdade que sempre esteve ali, na frente dos olhos dele, mas que ele se recusava a enxergar. "Conceição, o que está acontecendo? Por que você está chorando?" perguntou ele, se aproximando da cama, ignorando o padrasto. Olhei para o Coronel Benedito, que me encarava com um aviso, silencioso nos olhos. Naquele momento, algo dentro de mim se despedaçou, mas ao mesmo tempo algo novo nasceu. A coragem do desespero, talvez. A coragem de quem não tem mais nada a perder. "Seu padrasto, ele tem me visitado quando você não tá. Ele me toca, Miguel. Desde antes do nosso casamento, na usina, aqui em casa, quando tô sozinha." As palavras saíram num jorro, como uma cachoeira que finalmente encontra o caminho para o mar. O rosto do Miguel se transformou diante dos meus olhos, a cor sumiu da pele dele. Depois, um vermelho intenso tomou conta. Nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Ele se virou devagar para o padrasto. "É verdade isso?" perguntou, a voz quase irreconhecível. Coronel Benedito manteve a pose de dignidade ofendida. "Claro que não. Sua esposa está confusa, hormonal por causa da gravidez. Sempre tive apenas afeição paternal por ela. Você sabe disso." "Mentiroso!" gritei, toda a raiva e humilhação de meses explodindo de uma vez. "Conta a verdade.
Diz a ele o que você me fez no depósito da usina quando ele estava em Salvador. Diz a ele as ameaças que fez à minha família. Diz a ele porque eu emagreci tanto antes do casamento, porque choro escondida quando acho que ninguém tá vendo. Miguel olhava de mim pro padrasto, o rosto contorcido numa agonia de dúvida. Coronel Benedito tentou uma última cartada. Meu filho, você vai acreditar nas acusações histéricas dessa moça ou na palavra do seu padrasto? Eu que construí tudo. Isso pra você que sempre coloquei nossa família acima de tudo? Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo. A porta do quarto se abriu mais uma vez. Era a Dona Esperança. Ela estava pálida, as mãos tremendo, segurando no batente da porta. Eu ouvi tudo, disse ela, a voz quase um sussurro. Benedito, como você pôde? De novo não. De novo? Repetiu Miguel se virando para a mãe. Dona Esperança entrou no quarto, parecendo subitamente muito velha e cansada. Seu padrasto fez o mesmo coisa 3 anos atrás, com a sobrinha do contador. E antes disso, com a filha da costureira. Eu fechei os olhos, fingi não ver, quis preservar o nome da família, mas não posso mais. Não com a esposa do meu filho, não com a mãe do meu neto. O que aconteceu depois foi como um terremoto que destruiu tudo que a gente conhecia, mas que também abriu espaço para algo novo nascer das ruínas. Miguel avançou para o padrasto com uma fúria que eu jamais imaginei naquele homem, sempre tão controlado. Coronel Benedito, surpreso com a reação do enteado sempre obediente, não teve tempo de se defender. Os dois rolaram pelo chão do quarto enquanto Dona Esperança gritava para que parassem. Eu, paralisada na cama, temia pelo neném, temia pelo Miguel, temia pelo que viria depois daquele momento de verdade explodida. A briga foi brutal. Móveis derrubados, vidros quebrados. Miguel gritava palavras que eu nunca tinha ouvido ele falar antes. Acusações, palavrões contra o próprio padrasto. Foi Dona Esperança quem conseguiu separar os dois, se colocando entre eles. Basta! Gritou ela, com uma autoridade que nenhum de nós sabia que ela tinha. Benedito, saia desta casa agora! Você não é mais bem-vindo aqui, nem em lugar nenhum onde eu ou meu filho estivermos. Coronel Benedito, com o lábio sangrando e o paletó rasgado, olhou para todos nós com ódio. Vocês vão se arrepender disso. Sem mim, sem meu dinheiro, sem meu nome, o que são vocês? Nada. Miguel ainda, ofegante, se ergueu do chão. Saia da minha casa, da minha vida. Se eu souber que chegou perto da minha esposa de novo, não respondo por mim. Quando o Coronel Benedito finalmente saiu, batendo a porta com força, o silêncio que ficou parecia pesado demais para suportar. Miguel veio até a cama, se ajoelhou do meu lado, pegou minhas mãos entre as dele. Por que você não me contou antes? Todo esse tempo você sofrendo sozinha. As lágrimas dele caíam sobre nossas mãos unidas. Eu tinha medo, respondi, finalmente livre para falar a verdade. Medo que você não acreditasse em mim, medo do que ele podia fazer com minha família, medo de perder tudo. Me perdoe, sussurrou ele, a cabeça baixa. Eu deveria ter percebido, deveria ter te protegido. Dona Esperança se aproximou também, sentou do outro lado da cama. O rosto dela, sempre tão controlado, agora mostrava toda a dor e vergonha que carregava. A culpa é minha também. Eu sabia o tipo de homem que ele era, mas escolhi o silêncio para preservar as aparências, o nome da família. Quantas mulheres sofreram por causa do meu silêncio? Quantas vidas ele destruiu enquanto eu olhava para o outro lado? Aquela tarde de dezembro marcou o início de algo novo. Ali mesmo, no quarto, com os cacos de um abajur quebrado espalhados pelo chão, fizemos um pacto. Nós três. Não mais silêncio, não mais submissão, não mais medo. Na manhã seguinte, Miguel saiu cedo. Foi direto no advogado da família, não para abafar o caso como o Coronel Benedito certamente esperava, mas para iniciar os procedimentos legais. Ele queria justiça, queria proteção para mim e para outras mulheres que o padrasto pudesse prejudicar. A cidade inteira logo soube. Em lugar pequeno como Pedra Branca, segredo dessa magnitude não consegue ser guardado. Houve quem não acreditasse, quem tomasse o partido do Coronel Benedito, o grande benfeitor da cidade. Houve também quem finalmente encontrasse coragem para falar. Outras mulheres que tinham passado pelo mesmo que eu,
Dona Esperança, que sempre viveu à sombra do marido, revelou uma força que surpreendeu todo mundo. Ela se separou do coronel Benedito, algo quase inédito para uma mulher da posição dela naquela época. Abriu mão do conforto material, do status social, tudo para ficar do lado do filho e da nora, tudo para fazer o que era certo. O processo legal foi longo e doloroso. Em 1957, casos como o meu raramente chegavam à justiça. Raramente eram falados abertamente. Fomos pioneiros involuntários numa luta que até hoje muitas mulheres travam. Em março daquele ano, nasceu minha filha Rosário. Quando segurei aquele pequeno ser pela primeira vez, senti que todo o sofrimento tinha valido a pena se o resultado final era aquela criança perfeita nos meus braços. Miguel chorou quando a viu. E naquele momento soube que, apesar de tudo, tínhamos chance de ser uma família de verdade. O julgamento do coronel Benedito aconteceu em setembro de 1958. 4 mulheres, incluindo eu, testemunharam contra ele. A pressão social foi imensa. Recebemos ameaças, tentativas de suborno, fomos chamadas de mentirosas, traidoras, ingratas, mas permanecemos firmes. Por ironia do destino, foi Dona Esperança quem deu as provas mais fortes contra o ex-marido. Diários que ela mantinha há anos, registrando datas, nomes, acontecimentos que ela testemunhou ou soube, mas sobre os quais se manteve calada por muito tempo. Meu silêncio me tornou cúmplice, disse ela diante do juiz. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a construir um futuro onde homens como Benedito Tavares não possam usar seu poder para fazer o mal impunemente. Condenado, já era revolucionário. A condenação foi só o começo da nossa jornada, não o fim. A usina, sem seu fundador, enfrentou tempos difíceis. Miguel assumiu o comando, mas muitos clientes se afastaram, não querendo associar seus nomes ao escândalo. Empregados foram mandados embora, famílias passaram necessidade. Por um tempo, fomos os vilões da história para muita gente na cidade. Mas sobrevivemos, e mais que isso, começamos a reconstruir nossas vidas sobre bases mais sólidas, mais verdadeiras. Miguel e eu tivemos que reaprender a confiar um no outro, a construir um casamento de verdade a partir das ruínas do que tínhamos antes. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de silêncio doloroso, momentos em que duvidamos se conseguiríamos superar tudo aquilo. Dona Esperança mudou para nossa casa, virando uma avó presente para Rosário e, mais tarde, para os outros 2 filhos que vieram, João e Antônio. Ela nunca se casou de novo, dedicando o resto da vida à família e, surpreendentemente, ao que hoje chamam de ativismo social. Foi ela quem teve a ideia de fundar um dos primeiros grupos de apoio a mulheres vítimas de violência da região, usando nossa própria história como exemplo de que o silêncio só faz perpetuar o sofrimento. Já perdemos muito por causa dele, dizia ela. Não podemos perder também nosso presente e nosso futuro. Aquele confronto no quarto, naquela tarde quente de dezembro, foi só o início de uma longa batalha que continuou por anos, mudando o rumo das nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Era uma batalha que finalmente estávamos lutando juntos, às claras, sem mais segredos ou medos paralisantes. Eu tinha só 18 anos quando tudo isso aconteceu, praticamente uma menina forçada a crescer da maneira mais dolorosa possível. Mas também era uma mulher descobrindo sua própria força, sua própria voz, depois de tanto tempo calada. Depois do julgamento e da condenação, a vida em Pedra Branca ficou insuportável para nós. As pessoas nos olhavam na rua, cochichavam quando passávamos. Alguns nos apoiavam em silêncio, outros nos tratavam como se tivéssemos cometido um crime. A usina estava falindo. Muitos fornecedores cortaram relações conosco. Clientes cancelaram pedidos. O nome Tavares, antes sinônimo de respeito e poder, tinha virado veneno. Foi em abril de 1959, alguns meses depois do golpe que levou Juscelino ao poder, que tomamos a decisão mais difícil das nossas vidas. Miguel chegou em casa numa noite, mais abatido que o normal. A usina ia fechar as portas definitivamente.
Naquela noite, sentados à mesa da cozinha, depois que as crianças, Rosário já com 2 anos e João, nosso segundo filho, com apenas 6 meses, foram dormir, decidimos que era hora de recomeçar em outro lugar. Vendemos tudo o que pudemos, a casa, os equipamentos restantes da usina, até as joias que Miguel tinha me dado durante o namoro. Juntamos o pouco dinheiro que conseguimos e partimos, para São Paulo, a cidade grande onde poderíamos ser anônimos, onde ninguém conhecia nossa história. Começamos do zero. Miguel, que conhecia bem o ramo têxtil, conseguiu emprego como supervisor de produção numa fábrica na Zona Norte. Não era nem de longe o status que tínhamos antes, de donos a empregados, de uma mansão a um pequeno apartamento de 2 quartos na Vila Maria. Dona Esperança, aos 52 anos, teve que se adaptar a uma vida completamente diferente da que sempre conheceu. Os primeiros meses em São Paulo foram assustadores. O barulho constante, a correria, a frieza da cidade grande. Eu, que nunca tinha trabalhado durante o casamento, primeiro por imposição do Coronel Benedito, depois pela gravidez e os neném pequenos, tive que encontrar maneiras de ajudar com as despesas. Comecei costurando em casa, aproveitando o conhecimento sobre tecidos que tinha adquirido nos anos anteriores. Em 1961, quando João já estava com 2 anos e Antônio, nosso caçula, acabara de nascer, transformei a sala do apartamento num ateliê improvisado. Comecei fazendo pequenos reparos para as vizinhas, depois vestidos simples, até que uma cliente me apresentou a dona de uma boutique no Brás. Foi minha primeira grande encomenda. 15 vestidos para serem vendidos na loja dela. Miguel me ajudou a comprar uma máquina de costura industrial usada. Trabalhávamos juntos nas horas vagas, ele cortando tecidos, eu costurando, Dona Esperança cuidando das crianças e ajudando com os acabamentos. Era uma vida dura, de muito trabalho e pouco descanso, mas havia uma satisfação profunda em construir algo novo, algo nosso, tijolo por tijolo. Durante todo esse tempo, vivíamos com medo de que nosso passado nos alcançasse. Usávamos apenas o sobrenome de solteiro do Miguel, Santos, deixando o Tavares para trás. Quando conhecíamos pessoas novas, criávamos histórias vagas sobre nossa vida anterior. Somos do interior da Bahia, dizíamos, sem especificar mais. Viemos buscar oportunidades na capital. Em 1963, recebi um telefonema que gelou meu sangue. Era uma antiga vizinha de Pedra Branca. Conceição, achei que você devia saber. Coronel Benedito foi solto. A pena foi reduzida por bom comportamento. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para os meus 3 filhos que dormiam. Rosário com 6 anos, João com 4, Antônio com 2, e senti um medo paralisante. E se ele nos encontrasse? E se tentasse se vingar? E se tentasse fazer mal aos meus filhos? Miguel tentou me acalmar. Estamos em São Paulo, Conceição, uma cidade enorme. Ele nunca vai nos encontrar aqui. E mesmo que tentasse, não somos mais aquela família assustada de antes. Somos fortes agora. Estamos juntos nisto. Mas o medo permaneceu, como uma sombra sempre à espreita. Passei a ter pesadelos frequentes. Evitava sair de casa sozinha. Olhava por cima do ombro constantemente. O fantasma do Coronel Benedito, mesmo a centenas de quilômetros de distância, ainda tinha poder sobre mim. Foi Dona Esperança quem me salvou dessa vez. Uma tarde, enquanto as crianças estavam na escola e Miguel no trabalho, ela sentou comigo no ateliê. Conceição, disse ela, pegando minhas mãos entre as suas. Você não pode deixar que ele continue te aprisionando, mesmo de longe. Já perdemos muito por causa dele. Não podemos perder também nosso presente, nosso futuro. Tinha algo para me mostrar. Era um obituário, uma pequena nota no jornal de Pedra Branca. Faleceu ontem, vítima de infarte, o ex-industrial Benedito Tavares, 62 anos. O corpo foi sepultado no cemitério municipal, sem a presença de familiares. Ele morreu sozinho, disse Dona Esperança. Sem família, sem amigos, sem o império que construiu. Acabou, Conceição. Ele realmente acabou. Chorei quando li aquele recorte. Não foram lágrimas de alegria nem de tristeza. Foram lágrimas de alívio, de libertação. O monstro dos meus pesadelos tinha desaparecido para sempre. Foi como se um peso enorme fosse tirado dos meus ombros. Nas semanas seguintes, comecei a dormir melhor. Passei a sorrir mais. Recuperei o prazer em pequenas coisas que tinha esquecido.
O gosto de um café da manhã sem pressa no domingo, o som do riso das crianças brincando, a sensação do sol no rosto durante um passeio no parque. E tu aí que tá me ouvindo, já passou por algum momento onde sentiu que finalmente estava livre de algo que te assombrava? Conta nos comentários, que dividindo nossas experiências a gente se fortalece. Se tá gostando da história e quer que mais gente ouça, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim tu me ajuda a levar essa mensagem para quem precisa ouvir. Assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Construir algo realmente nosso, sem patrão, sem medo, sem ninguém mandando na gente. Em 1964, demos o passo que parecia impossível alguns anos antes. Abrimos nossa própria confecção. Era um galpão pequeno no Brás, bem diferente da imponente usina dos Tavares, mas era nosso. Começamos com 5 máquinas industriais e muitos, muitos sonhos. Miguel cuidava da parte administrativa e das vendas. Eu do design e da produção. Dona Esperança, mesmo, já com mais de 60 anos, ajudava na supervisão das costureiras e no controle de qualidade. Os anos de 1960 começaram com uma onda de otimismo para nós. O ateliê prosperava, as crianças cresciam saudáveis, tínhamos conseguido comprar um apartamento maior, mais próximo do centro. Os terrores do passado foram lentamente perdendo força, se transformando em cicatrizes, marcas permanentes, sim, mas que já não causavam dor aguda a cada movimento. O Brasil vivia tempos estranhos com a ditadura militar, mas para quem vinha de onde a gente vinha, aquilo até parecia mais organizado que o coronelismo que conhecíamos no interior. A economia crescia, a moda nacional ganhava força e nós aproveitamos o momento. Expandimos a confecção, passamos a produzir não só para boutiques, mas para lojas de departamento. Contratamos mais funcionários, compramos equipamentos melhores. Foi em 1967 que recebi o convite que mudaria novamente o rumo da nossa história. Uma revista feminina, bastante conhecida em São Paulo, queria fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras. Uma das jornalistas tinha comprado um vestido da nossa confecção e ficado impressionada com a qualidade. Queriam me entrevistar, contar minha trajetória. Entrei em pânico. Como contar minha história sem revelar o passado que tanto tentamos deixar para trás? Miguel e eu discutimos a noite toda. Parte de mim queria recusar, continuar no anonimato seguro que construímos. Outra parte, uma parte que crescia cada vez mais forte, queria falar, queria ser ouvida. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Rosário, então com 10 anos, ouviu nossa conversa. Ela sabia apenas fragmentos da nossa história anterior, coisas que captou em conversas de adultos ao longo dos anos. Mãe, disse ela, entrando na cozinha onde conversávamos em voz baixa, por que vocês ficam sempre escondendo de onde a gente veio? A gente fez alguma coisa errada? Aquela pergunta inocente caiu como uma bomba no meu coração. O que estávamos ensinando aos nossos filhos? Que deviam se envergonhar de um passado pelo qual não tinham responsabilidade? Que mentiras e segredos eram a melhor maneira de lidar com a dor? Na manhã seguinte, liguei para a jornalista e aceitei a entrevista, com uma condição: contaria toda a história, não só a parte bonita e inspiradora do sucesso da confecção. Se iam contar minha trajetória, que fosse a verdadeira. A reportagem saiu em outubro de 1967, 5 páginas na revista com o título Das Sombras à Luz, a extraordinária história de Conceição Santos. A jornalista foi sensível, respeitosa, não explorou o sensacionalismo que a história podia render, mas focou na superação, na reconstrução, na capacidade humana de ressurgir das cinzas. O impacto foi maior do que poderíamos imaginar. Nos dias após a publicação, recebemos dezenas de cartas na confecção. Mulheres de todo o Brasil escreviam contando suas próprias histórias de abuso, de silêncio, forçado, de medo. Agradeciam por terem visto que era possível sobreviver, recomeçar, encontrar força onde parecia não haver nenhuma. Dona Esperança, inspirada por aquelas cartas, sugeriu algo que mudaria o curso final da nossa jornada. Criar um espaço seguro para mulheres compartilharem suas histórias, encontrarem apoio mútuo, romperem o círculo de silêncio que permite que os abusos continuem acontecendo, geração após geração. Não podemos mudar o passado, disse ela,
mas podemos usar nossa experiência para mudar o futuro de outras mulheres. Foi assim que, em fevereiro de 1968, nasceu o Centro Conceição de Apoio à Mulher, funcionando inicialmente numa pequena sala nos fundos da nossa confecção. Uma vez por semana, às quartas-feiras à noite, mulheres se reuniam ali. No início eram só 4 ou 5, logo eram dezenas. Compartilhavam histórias, angústias, medos, mas também esperanças, planos, pequenas e grandes vitórias. Mesmo durante os anos mais duros da ditadura, quando reuniões de qualquer tipo eram vistas com desconfiança pelas autoridades, continuamos. Disfarçamos os encontros como aulas de costura ou cursos de artesanato. De certa forma, era verdade. Estávamos ensinando umas às outras a recosturar vidas rasgadas pela violência, a tecer novos futuros a partir dos retalhos do que sobrou. Os anos seguintes foram de crescimento em todos os sentidos. A confecção prosperou, chegando a ter mais de 40 funcionários em 1970. O Centro de Apoio expandiu para um imóvel próprio em 1971. Oferecendo não só suporte emocional, mas também assistência jurídica, cursos profissionalizantes, creche para os filhos das mulheres que precisavam trabalhar. Rosário, nossa filha mais velha, cresceu observando tudo isso. Aos 14 anos, em 1972, ela já ajudava no centro, acompanhando as crianças enquanto as mães participavam das reuniões. Miguel, que no início tinha reservas sobre nossa exposição pública, virou um defensor ferrenho da causa. Quando questionado por outros homens, não hesitava em dizer: "Isso não é uma questão de mulheres, é uma questão de humanidade." Dona Esperança viveu para ver o centro completar 5 anos de atividades. Ela faleceu em 1973, aos 66 anos, pacificamente durante o sono. Seu último pedido foi que não houvesse luto fechado nem roupas pretas no velório. "Celebrem a vida que tive", disse ela nos últimos dias. "Celebrem especialmente a segunda parte dela, aquela que realmente escolhi viver." No final dos anos 70, olhando para trás, para o caminho que tínhamos percorrido, era difícil reconhecer naquela jovem aterrorizada de Pedra Branca a mulher que eu tinha me tornado. Anos de silêncio, de reconstrução quieta em São Paulo, tinham sido fundamentais. Um casulo necessário onde pude me curar, me fortalecer, até estar pronta para emergir e alçar voo. O medo nunca desapareceu completamente. As cicatrizes, o tempo suaviza, mas não apaga. Certas datas, certos cheiros, certos sons, ainda podem me trazer flashes do passado. Mas aprendi que ser forte não significa não ter medo, significa seguir em frente apesar dele. Os anos de silêncio, aquele período em que vivemos quase escondidos em São Paulo, reconstruindo nossas vidas tijolo por tijolo, foram essenciais. Foi nesse silêncio que encontrei minha voz verdadeira. Foi nesse aparente esconder que descobri a coragem de me mostrar por inteiro. Como dizia Dona Esperança nos últimos anos, às vezes precisamos nos esconder para sobreviver, mas não podemos permanecer escondidos se queremos realmente viver. E viver, não apenas sobreviver, era o que finalmente estávamos aprendendo a fazer. Mas a vida sempre guarda surpresas, mesmo quando achamos que finalmente encontramos equilíbrio. O círculo que começou a se fechar naquela tarde em Pedra Branca ainda tinha um último arco a completar. Foi em 1980, quando eu já estava com 42 anos, que recebi uma carta que fez meu coração parar por um instante. O envelope tinha carimbo de Pedra Branca, um nome que há muito não via escrito, mas que nunca deixou de ecoar nas profundezas da minha memória. A carta era de Maria das Dores, a antiga esposa do contador da usina. Abri com mãos trêmulas, temendo o que podia encontrar ali. Mas não eram más notícias, pelo menos não diretamente. Maria escrevia para me contar que tinha lido minha história na revista. Alguém tinha guardado aquela edição de 1967 por todos esses anos, e que, inspirada pelo que eu tinha feito, estava tentando ajudar uma jovem na cidade que passava por situação parecida. "A diferença, Conceição", ela escrevia, "é que desta vez o agressor é o filho do coronel Benedito. Carlos Tavares voltou para Pedra Branca há alguns anos, reabriu parte da usina em menor escala e está repetindo os mesmos comportamentos do pai. Muito. Já estava morando em Salvador quando me casei.
Eu mal conseguia lembrar do rosto dele, mas a carta da Maria das Dores trouxe de volta memórias que eu preferia manter enterradas. Eu podia ter jogado aquela carta fora, podia ter respondido com algumas palavras de encorajamento e seguido minha vida reconstruída em São Paulo. Afinal, o que eu devia àquela cidade que me expulsou? Aquela família que me destruiu? Mas nas noites seguintes, não consegui dormir. Via o rosto daquela jovem desconhecida. Sentia o mesmo terror que eu tinha sentido. Via o rosto de Carlos que, na minha imaginação, era idêntico ao do Coronel Benedito. Era como se todo o caminho que percorri, toda a cura que tinha conquistado, só fizesse sentido se ajudasse a interromper aquele ciclo vicioso que parecia passar de pai para filho como uma maldição de família. Mostrei a carta para o Miguel. Ele estava com 45 anos então, os cabelos já mostrando fios grisalhos nas têmporas, linhas de expressão, ao redor dos olhos que contavam a história de tudo que vivemos juntos. Ficou em silêncio por muito tempo depois de ler. "Nós vamos, não é?" disse por fim. Não era uma pergunta, era uma constatação. Depois de tudo que vivemos juntos, ele me conhecia bem o suficiente para saber qual seria a minha decisão. "Vamos", respondi, "mas primeiro precisamos conversar com nossos filhos." Rosário tinha 23 anos então, estava na faculdade de Direito, influenciada diretamente por nossa história. João, com 21, trabalhava conosco na confecção, já assumindo responsabilidades administrativas. Antônio, o caçula de 19, cursava jornalismo. Todos eles conheciam fragmentos da nossa história anterior, mas nunca tinham posto os pés em Pedra Branca. Reunimos os três numa noite de domingo, depois do jantar. Contei pela primeira vez, de forma completa, toda a história do começo ao fim. Rosário chorava silenciosamente. João apertava os punhos com raiva contida. Antônio fazia anotações rápidas. Sempre o jornalista. "Vou com vocês", disse Rosário imediatamente. "Sou quase advogada, posso ajudar." "Também vou", declarou João. "Não vou deixar vocês enfrentarem isso sozinhos." Antônio olhou para todos nós e sorriu levemente. "Acho que acabei de encontrar o tema para o meu trabalho de conclusão de curso. Jornalismo investigativo sobre ciclos de abuso de poder em cidades pequenas." Naquele momento, olhando para os meus 3 filhos adultos, senti algo que nunca tinha experimentado antes. Não era mais só eu e Miguel contra o mundo, nos escondendo, nos protegendo. Era uma família inteira, forte, unida, pronta para enfrentar o passado de cabeça erguida. Nossa volta à Pedra Branca, em novembro de 1980, não passou despercebida. O ônibus nos deixou na Praça Central, e bastou olhar ao redor para perceber como o tempo tinha transformado aquele lugar. A cidade tinha crescido, lojas novas, ruas asfaltadas, onde antes havia só terra batida. Mas alguns olhares curiosos ainda eram os mesmos de 20 anos atrás. "É ela!" ouvi uma senhora cochichar para outra enquanto passávamos. A Conceição do Escândalo dos Tavares. Nos hospedamos na pequena pousada da Dona Jurema, a única da cidade. Ela nos reconheceu imediatamente. Difícil não reconhecer, com Miguel sendo tão parecido com o pai quando jovem. Mas nos recebeu com uma dignidade silenciosa, sem perguntas, apenas um aceno de cabeça como quem diz: "Estava na hora de vocês voltarem." Maria das Dores nos encontrou na manhã seguinte. O tempo não tinha sido gentil com ela. Os cabelos completamente brancos, o rosto marcado por rugas profundas, a coluna curvada. Mas os olhos ainda tinham aquela vivacidade que eu lembrava, aquela inteligência quieta. Ela abraçou cada um de nós, se detendo um pouco mais em Rosário. "Você tem os olhos da sua mãe", disse ela, "os mesmos olhos corajosos." A jovem que Maria queria nos apresentar se chamava Lúcia. Tinha apenas 17 anos, trabalhava na usina de Carlos como auxiliar de escritório. Assim como eu, tantos anos antes, era de família simples, filha da lavadeira da cidade. A história era dolorosamente familiar. Os elogios que se tornaram toques, os toques que se tornaram agressões, as ameaças para manter o silêncio. Rosário foi quem conduziu a conversa com Lúcia, num quarto nos fundos da casa de Maria. Antônio ficou do lado de fora, anotando pontos importantes para sua investigação. João e Miguel foram até a praça, onde os homens da cidade
Costumavam se reunir para sentir a temperatura, entender quem apoiava Carlos e quem podia ser nosso aliado. Eu fiquei na sala com Maria, olhando fotografias antigas da cidade, me reconectando com um passado que tinha tentado enterrar. Sabe, disse Maria, metade da cidade acha que você foi muito corajosa. A outra metade ainda diz que você destruiu a família mais importante daqui e, com ela, o progresso local. Sorri levemente. E você, Maria? O que acha? Eu acho que vocês chegaram bem a tempo, respondeu ela. Carlos está tentando se candidatar a prefeito nas próximas eleições. Tem usado o nome da família, o legado do pai, mas não o legado criminoso, claro, só o legado empresarial. Se ele conseguir esse poder político, além do econômico que já tem... Não precisou completar a frase. Eu entendia bem demais. O que aconteceu nos dias seguintes foi como um redemoinho que varreu Pedra Branca. Antônio, com seu faro jornalístico, começou a encontrar outras vítimas. Não só de Carlos, mas também antigas vítimas do Coronel Benedito que nunca tinham falado. Rosário, usando seus conhecimentos jurídicos ainda em formação, organizou relatos, fez registros formais. João e Miguel tiveram a ideia mais ousada. Foram até a usina, enfrentaram Carlos diretamente. Foi o momento mais tenso da nossa jornada. Carlos, então, com mais de 50 anos, era a imagem viva do Coronel Benedito. O mesmo porte, o mesmo olhar de desprezo, o mesmo tom arrogante. Vocês voltaram para terminar de destruir tudo? Disse ele, fingindo um tom de ironia, mas os olhos faiscando de raiva. Voltamos para impedir que a história se repita, respondeu Miguel, com uma calma que eu sabia que custava a ele um esforço enorme. As pessoas estão falando, Carlos, e desta vez não vai haver silêncio. 3 semanas foram suficientes para iniciar uma verdadeira revolução na cidade. Antônio gravou depoimentos, Rosário organizou um grupo de apoio nos moldes do que tínhamos em São Paulo. João e Miguel falaram com antigos funcionários da usina que tinham informações sobre irregularidades financeiras nas empresas de Carlos. Na manhã em que íamos partir, encontramos um grupo de mulheres esperando em frente à pousada. Eram mais de 30, de todas as idades, de todas as classes sociais da pequena cidade. Estavam ali para agradecer, para compartilhar suas histórias, para pedir que não as esquecessem novamente. Lúcia estava entre elas, o rosto transformado por uma confiança nova. Vou prestar queixa formal, disse ela, e vou me candidatar a vereadora nas próximas eleições. Esta cidade não vai mais ser governada pelo medo. Deixamos Pedra Branca diferente de como a encontramos e partimos diferentes de como chegamos. O círculo não se fechou naquela visita. Pelo contrário, ele se abriu, se expandiu, se transformou em algo maior. Carlos nunca chegou a ser prefeito. Nos meses seguintes, as denúncias se acumularam, não só sobre os abusos contra mulheres, mas também sobre fraudes fiscais, sonegação, suborno de fiscais públicos. Antônio escreveu uma série de reportagens que ganhou prêmios de jornalismo. Rosário, após se formar, aceitou representar juridicamente algumas das vítimas, viajando regularmente para Pedra Branca. Em 1983, a usina Tavares, que tinha passado para o controle de Carlos, fechou definitivamente as portas. Mas ao contrário do que aconteceu na nossa época, a cidade não lamentou. Outras pequenas indústrias já estavam surgindo, outros caminhos econômicos sendo traçados. A sombra dos Tavares finalmente se dissipava. Nos anos seguintes, vi meus filhos seguirem seus próprios caminhos, sempre carregando um pouco da nossa história nas escolhas que faziam. Rosário virou uma advogada especializada em direitos das mulheres. João expandiu nossa confecção para uma marca que tinha como princípio a responsabilidade social. Antônio fundou sua própria revista, focada em jornalismo investigativo. Miguel e eu continuamos lado a lado, testemunhando essa transformação com uma mistura de orgulho e espanto. Como podia tanto bem nascer de tanto sofrimento? Como podia nossa história pessoal se desdobrar em algo que tocou tantas outras vidas? Quando subi ao palco e vi todos aqueles rostos jovens, ávidos por conhecimento e mudança, as palavras fluíram naturalmente. Há momentos em nossas vidas, comecei, em que o silêncio parece ser o único caminho possível. Momentos em que nos escondemos, em que desaparecemos dentro de nós mesmos para sobreviver. E há outros momentos, momentos cruciais,
em que percebemos que nossa voz, justamente por ter estado em silêncio por tanto tempo, carrega uma força especial quando finalmente se liberta. Nos 30 anos que se seguiram, vi o mundo mudar de maneiras que jamais imaginei possíveis quando era aquela jovem aterrorizada em Pedra Branca. Vi movimentos de mulheres ganharem força, vi leis mudarem, vi a sociedade começar, lentamente, dolorosamente, a encarar verdades que estiveram enterradas por gerações. O Centro Conceição, como passou a ser chamado, cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Hoje tem filiais em 8 estados, atende milhares de mulheres por ano. Oferece não só apoio emocional, mas capacitação profissional, assistência jurídica, abrigo temporário. Deixei a direção aos 68 anos, passando o bastão para mulheres mais jovens, com novas ideias, novos métodos. Mas ainda vou lá toda semana, para os encontros com grupos de mulheres mais velhas como eu, compartilhando histórias, tecendo juntas os fios soltos das nossas vidas. É nesses encontros que sinto que tudo valeu a pena. Quando vejo uma mulher de 70 anos falando pela primeira vez sobre abusos que sofreu na juventude, quando vejo uma avó ensinando a neta a não aceitar o que ela aceitou, quando percebo que estamos quebrando correntes que pareciam eternas. Miguel partiu há 4 anos, um câncer fulminante que o levou em poucos meses. Nos últimos dias, falamos muito sobre nossa jornada juntos, sobre como aquele jovem casal assustado de Pedra Branca tinha percorrido um caminho tão improvável. Você me salvou, disse ele, segurando minha mão enrugada. Você salvou nossa família quando teve coragem de falar a verdade naquele quarto, naquela tarde. Nós nos salvamos mutuamente, respondi, sabendo que era verdade. E era mesmo. Porque sem ele acreditando em mim, sem ele escolhendo ficar do meu lado quando teria sido mais fácil duvidar, nada do que construímos teria sido possível. Hoje, aos 86 anos, olho para essas mãos, estas mãos que costuraram roupas, que secaram lágrimas, as minhas e as de tantas outras mulheres, que escreveram histórias, que acariciaram filhos e netos, mãos que carregam marcas, assim como minha alma carrega cicatrizes. Alguns me perguntam, Dona Conceição, depois de tudo que passou, a senhora conseguiu perdoar? É uma pergunta complexa. Não tenho ódio no meu coração. Seria um fardo pesado demais para carregar por tantas décadas. Mas também não acredito que perdão signifique esquecer ou diminuir a gravidade do que aconteceu. O que fiz foi transformar aquela dor em algo maior que ela mesma. Como um tecido que se rasga e, em vez de ser jogado fora, é retrabalhado em algo novo, algo útil, algo belo. A dor virou força, o silêncio virou voz, o medo virou coragem para enfrentar outros medos. Meus netos hoje me perguntam sobre os tempos antigos, como eles chamam. Rosário teve 3 filhos, João 2, Antônio 1. 7 netos que cresceram ouvindo fragmentos da nossa história, mas sempre contextualizados, sempre com a mensagem de que somos mais fortes que nossas piores experiências. A mais velha, filha da Rosário, se chama Esperança, uma homenagem à Dona Esperança, que escolheu o lado certo quando importava. Esperança hoje tem 25 anos, é psicóloga, trabalha no próprio Centro Conceição. Às vezes, quando a vejo atendendo uma mulher que chegou quebrada, vejo um pouco de mim, um pouco da bisavó que ela nunca conheceu, mas cujo exemplo carrega no sangue. Vó, ela me disse outro dia, às vezes fico pensando como seria se a senhora não tivesse tido coragem de falar naquele dia. É uma pergunta que eu mesmo me faço. Quantas mulheres continuariam sofrendo em silêncio? Quantas famílias permaneceriam presas naquele ciclo de abuso e medo? Quantas vozes continuariam caladas? Mas não foi só minha coragem. Foi a coragem do Miguel de acreditar em mim quando teria sido mais fácil duvidar. Foi a coragem da Dona Esperança de escolher a verdade em vez das aparências. Foi a coragem de todas as mulheres que vieram depois, que ouviram nossa história e encontraram forças para contar as suas próprias. O Brasil mudou muito desde aquela época. Hoje existem leis que protegem as mulheres, existe a Delegacia da Mulher, existe o Disque Denúncia. Ainda não é o suficiente. Sei disso porque ainda recebo cartas, ainda ouço histórias que me lembram a minha própria. Mas é muito mais do que tínhamos em 1955, quando uma mulher não tinha para onde correr.
ninguém em quem confiar. Às vezes recebo visitas de pesquisadores, de estudantes, que querem entender como era naquela época. Sempre digo a mesma coisa. Aquela época não foi assim tão diferente de hoje. Mudaram as leis, mudaram algumas mentalidades, mas o coração humano continua o mesmo. Ainda existe gente que usa o poder para fazer o mal. Ainda existe gente que prefere o silêncio cômodo à verdade incômoda. A diferença é que hoje as mulheres sabem que podem falar, que podem ser ouvidas, que podem encontrar apoio, que não estão sozinhas na escuridão como eu. Estive por tanto tempo. Semana passada, uma jovem de 19 anos apareceu no centro. A história dela era diferente da minha nos detalhes, mas igual na essência. Um homem mais velho, com poder sobre ela, achando que podia fazer o que quisesse. A diferença é que ela não precisou esperar anos para encontrar coragem de falar. Não precisou carregar aquele peso sozinha. Quando a vi saindo da primeira sessão de terapia, caminhando ereta, com um brilho novo nos olhos, pensei, foi para isso que tudo aquilo aconteceu. Foi para que essa menina não precisasse passar o que eu passei. No mês passado, completamos 55 anos do Centro Conceição. Fizemos uma festa simples só para as mulheres que trabalham lá e algumas das que foram ajudadas ao longo dos anos. Tinha gente de todas as idades, desde senhoras da minha época até meninas que acabaram de sair da adolescência. Durante a festa pediram para eu falar alguma coisa. Olhei para todas aquelas mulheres, cada uma com sua história, suas lutas, suas vitórias, e senti o coração cheio. Minhas filhas, disse eu. Quando comecei essa jornada, achava que estava lutando só por mim, por minha família. Hoje vejo que estávamos plantando sementes que continuam germinando, continuam crescendo, continuam dando frutos que nem imaginávamos possíveis. Cada uma de vocês que teve coragem de falar, de denunciar, de recomeçar, é uma vitória sobre o silêncio que mata. Cada uma de vocês que se recusou a aceitar o inaceitável é uma prova de que somos mais fortes do que pensamos. E para as que ainda estão caladas, para as que ainda têm medo, quero dizer, não estão sozinhas. Nunca estiveram. Existe uma rede invisível de mulheres que se estende através do tempo e do espaço, conectando todas nós que dissemos não quando era mais fácil dizer sim, que falaram quando era mais seguro ficar caladas. Depois da festa, sentei no jardim do centro, olhando para as árvores que plantamos há tantos anos e que hoje dão sombra para quem precisa. Pensei em toda a jornada, desde aquela menina de 16 anos aterrorizada em Pedra Branca até esta senhora de 86 anos cercada de amor e propósito. Foi uma jornada longa, às vezes dolorosa, sempre desafiadora, mas não trocaria por nenhuma outra, porque no final das contas é isso que somos. Histórias dentro de histórias, ciclos que se fecham e se abrem, tecidos rasgados que encontram novos propósitos, novas belezas. Cabelos brancos, mãos marcadas pelo tempo, mas o que não conseguem ver, o que só eu sei, é que dentro deste corpo envelhecido ainda vivem todas as mulheres que fui ao longo da vida. Aquela menina de 16 anos de Pedra Branca, cheia de sonhos ingênuos. Aquela jovem mãe aterrorizada, sem saber como proteger a si mesma e ao filho que carregava. Aquela mulher de 30 anos recomeçando do zero em São Paulo. Aquela ativista de 40 encontrando sua verdadeira voz. Todas elas são partes de mim. Todas me trouxeram até aqui. E por todas elas, e por todas as outras mulheres cujas histórias se entrelaçaram com a minha ao longo destes anos, agradeço por este tempo que me foi dado, por esta jornada que, apesar de todas as dores, não trocaria por nenhuma outra. Ontem mesmo, uma neta da Lúcia, aquela jovem corajosa de Pedra Branca, me mandou uma foto da formatura dela em medicina. Vó Conceição, escreveu ela, porque é assim que as meninas de lá me chamam. Obrigada por ter aberto o caminho para que eu pudesse sonhar tão alto. Ali estava a prova viva de que quebrar correntes liberta não só a gente, mas as gerações que vêm depois. Minha memória já não é mais tão boa quanto era, confesso. Às vezes, esqueço onde coloquei os óculos, ou o nome de algum vizinho novo, mas tem coisas que jamais vou esquecer. O som daquela chave girando no depósito da usina, o momento em que Miguel escolheu acreditar em mim, o primeiro choro da Rosário nos meus braços, o dia em que Dona Esperança disse, basta,
o rosto da primeira mulher que me procurou no centro, dizendo que tinha lido minha história e se sentido menos sozinha. São essas memórias que me fazem levantar toda manhã, mesmo quando o corpo reclama. São elas que me dão força para continuar falando, para continuar lutando, porque sei que enquanto houver uma mulher sofrendo em silêncio em algum lugar, meu trabalho não terminou. Semana passada, recebi uma carta de uma menina de 15 anos do interior do Ceará. Ela tinha assistido a uma palestra que dei por videoconferência na escola dela. Dona Conceição, escreveu, a senhora me deu coragem para contar para minha mãe o que meu padrasto estava fazendo comigo. Agora ele está preso e eu posso voltar a sonhar com meu futuro. Quando li aquela carta, chorei. Chorei por aquela menina que não precisou carregar o peso sozinha por anos. Chorei pela menina que eu fui e que não teve essa sorte. Chorei de gratidão por ter vivido o suficiente para ver que nossa luta deu frutos que ainda estão amadurecendo, porque é isso que descobri ao longo destes 86 anos. Nossas dores individuais, quando transformadas em ação coletiva, podem mudar o mundo. Uma mulher falando pode parecer pouco, mas quando ela dá coragem para outra falar, e essa para mais outra, e assim por diante, criamos ondas que atravessam oceanos. Meus bisnetos hoje crescem num mundo diferente. As meninas sabem que podem ser o que quiserem: médicas, engenheiras, presidentes. Os meninos aprendem desde pequenos que respeitar as mulheres não é favor, é obrigação. Não é o mundo perfeito, longe disso, mas é um mundo onde vozes como a minha podem ser ouvidas, onde histórias como a minha podem inspirar mudanças. Às vezes me pergunto o que diria àquela Conceição de 16 anos se pudesse encontrá-la naquele depósito escuro, naquele momento em que minha vida se partiu em duas. Acho que diria: resiste, menina. Isso não é o fim da sua história. É só o começo de uma jornada que vai transformar sua dor em força para mudar o mundo. Você vai sobreviver, vai prosperar, vai amar e ser amada, vai criar filhos magníficos e vai deixar um legado que tocará vidas que nem imagina hoje. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquela menina assustada. Vejo uma guerreira que travou batalhas que vão muito além da sua própria sobrevivência. Vejo alguém que escolheu transformar trauma em propósito, silêncio em voz, medo em coragem. E vocês que estão me ouvindo agora, saibam que fazem parte desta história. Cada vez que escolhem não se calar diante da injustiça, cada vez que estendem a mão para alguém que está sofrendo, cada vez que se recusam a aceitar que as coisas sempre foram assim, vocês estão continuando a luta que começou naquele quarto, naquela tarde quente de dezembro de 1956. Se existe alguma sabedoria que posso deixar depois de quase 9 décadas neste mundo, é esta. Nossa força não vem da ausência de dor, mas da nossa capacidade de transformar essa dor em algo maior que nós mesmos. Não somos vítimas do nosso passado, somos arquitetas do nosso futuro. E para vocês, mulheres que talvez estejam passando por situações parecidas com a que passei, quero dizer: falem, procurem ajuda. Não carreguem esse peso sozinhas. O mundo mudou. Existem leis, existem pessoas preparadas para ajudar. Existem lugares seguros onde podem encontrar apoio. Sua voz importa, sua história importa, sua vida importa. Aos homens que estão ouvindo, digo: sejam aliados. Quando virem uma situação de abuso, não fechem os olhos. Quando uma mulher contar sua história, acreditem nela. Ensinem seus filhos que força verdadeira não é dominar o mais fraco, é proteger quem precisa de proteção. E a todos, homens e mulheres, jovens e velhos, digo: não subestimem o poder de uma história bem contada. Foi contando minha história que encontrei cura. Foi ouvindo outras histórias que entendi que não estava sozinha. É compartilhando nossas experiências que criamos uma rede de apoio que se estende através do tempo e do espaço. O Centro Conceição vai continuar funcionando muito depois que eu partir deste mundo. Mas mais importante que qualquer instituição é o exemplo que deixamos, que é possível sobreviver, que é possível recomeçar, que é possível transformar nossa pior experiência na fonte da nossa maior força. Enquanto eu tiver voz, vou continuar contando essa história. Enquanto tiver força, vou continuar lutando por um mundo onde nenhuma mulher precise passar pelo que passei. E quando minha voz se calar,
sei que outras vozes continuarão cantando a mesma canção de resistência e esperança. Porque no final das contas, é isso que somos: ecos uns dos outros, histórias que se entrelaçam, vidas que se tocam e se transformam mutuamente. Somos a prova viva de que amor vence ódio, de que verdade vence mentira, de que a luz sempre encontra um jeito de atravessar a escuridão. Ó minha gente querida que me acompanhou até aqui, muito obrigada por terem me dado a oportunidade de dividir essa história com vocês. Se ela tocou seu coração de alguma forma, se fez vocês pensarem diferente sobre alguma coisa, se deu coragem para enfrentar alguma situação difícil, então minha missão tá cumprida. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha essa história com outras pessoas que possam precisar ouvir. Mas principalmente, leve essa mensagem para o seu dia a dia. Nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é cedo demais para ser corajoso, e nunca, jamais, estamos verdadeiramente sozinhos nessa jornada. Contem suas próprias histórias nos comentários, dividam comigo o que aprenderam, o que sentiram, como essa conversa mexeu com vocês. Vamos criar aqui uma comunidade de apoio, um espaço seguro onde todas as vozes podem ser ouvidas e todas as histórias são importantes. Que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos continuar juntos nessa caminhada de transformar dor em amor, silêncio em voz, medo em coragem. Até logo, meus queridos. Até a próxima história que vamos compartilhar.